Bom, eu estou aqui numa comunidade na Zona Norte, fazendo trabalho voluntário pelo Projeto Ser. E hoje eu queria falar um pouquinho do meu pai. Acho que para abrir isso, é interessante a gente ver como o amor ele é capaz de vencer muitas coisas, né? E vocês vão entender o porquê que eu vou falar disso. Mas eu queria compartilhar um pouco dessa sinergia maravilhosa que fez lembrar um pouquinho da minha infância. Acho que falar do meu pai é um mix de sentimentos, mas o meu pai é a única pessoa que já partiu, né, dessa vida, e eu me sinto plenamente em paz com o que ele foi e com o que ele representou para mim. Eu não tenho grandes lembranças aí da infância, né, do meu pai de quando eu era muito pequenininho, então eu não lembro daquela figura machista que batia na minha mãe, que brigava. Não é a imagem que eu tenho do meu pai, embora eu saiba que meu pai era uma pessoa extremamente machista, com valores aí realmente muito diferentes do que se espera, né? Mas é engraçado até dizer isso, eu tenho muitas lembranças da infância do meu pai, episódios depois aí de tudo isso que aconteceu que eu já compartilhei com vocês. Então, retomando aí, depois que a minha mãe foi embora, basicamente, eu, meu pai e os meus irmãos, é claro, a gente foi morar com um tio. E aí era num bairro do Rincão, né, uma favela da periferia. E no quintal que a gente morava, era um quintal de barro, né, tinha a casa do meu tio na lateral, a gente morava bem lá no fundo. É a única lembrança que eu tenho dessa casa, mas aconteceram algumas coisas, né, minha irmã inclusive caiu no rio na época, enfim, a gente brincava muito na rua. E teve um belo dia que a gente estava nessa casa, né, um banheiro que tinha uma coberta como porta, né? E a polícia chegou lá. Isso pouco depois da minha mãe ter ido embora, né? E aí a polícia chegou lá procurando meu pai. Eles estavam super estúpidos, super agressivos, aliás, em relação com o meu pai, né? Uma postura totalmente agressiva, inclusive. E meu pai estava no banheiro, ele saiu. Eu lembro que eu corri pro banheiro depois que meu pai saiu. E aí eu fiquei olhando pelo vão da coberta, então eu meio que vi a cena pelo vão da coberta. Na televisão estava passando os Simpsons naquele dia, isso eu devia ter ainda 4 anos, tá? Tava passando os Simpsons naquele dia e o policial queria levar meu pai. A minha irmã, né, falando sobre essa data específica, ela fala que ela chorou e tal, e o policial colocou o chapéu dele, o boné dele nela, pra ela ficar tranquila. O policial ameaçou meu pai, enfim, foi uma situação bem complicada e acabou que os policiais levaram o meu pai. E aí a partir daí tudo é um grande borrão na minha mente, eu não lembro exatamente quais são os planos, dos próximos passos, mas, em resumo, a minha tia de sangue, irmã do meu pai, me adotou, ela faleceu pouco depois, em algum momento a gente fala disso também, e a companheira dela assumiu minha guarda. E aí foi essa pessoa que me criou. E o meu pai algum tempo depois saiu da cadeia. E o que acontecia era que meu pai ele vinha com muita frequência em casa, e ele batia de frente muito pesadamente com a minha tia, alegando que ela tinha roubado os filhos dele. Então, apesar de tudo, né, de todo o contexto, meu pai, o grande objetivo final aí do meu pai era reunir os filhos dele na casa dele. Eu lembro de audiências que a gente teve no fórum ali, era lá perto na Borba Gata, eu morria de medo daquela estátua, inclusive. E ficou muito claro, a assistente social ela não concedia guarda para o nosso pai porque ele não tinha condições, ele não tinha um trabalho registrado em carteira, ele não tinha uma casa onde ele pudesse realmente manter os filhos dele e dar uma educação digna que se espera aí para crianças, né? E aí ele ficava nesse confronto de achar que essa pessoa que me criou, que eu chamo de tia, realmente me tirou, né, nos tirou aí da tutela dele. Isso é uma mágoa muito grande que ele tinha. Mas no geral, quando ele vinha pra cá, ele dava dinheiro pra gente, ou ele levava a gente no mercado e comprava aquelas besteiras que criança adora, né? Criança vive disso, né? E foi isso aí durante algum tempo. Eu lembro que mais uns anos depois aí, né, até depois da minha mãe já ter aparecido, ter feito, né, tudo que aconteceu em relação à carta e tudo mais, meu pai morava em Itapevi, numa favela lá em Itapevi, ele chamou a gente pra ir lá. E eu lembro de ter ido almoçar lá. A gente pegou trem, aquela viagem muito longa, né, extremamente longa. Eu lembro que ele foi buscar a gente perto da estação
e era um morro enorme de barro, era uma coisa assim, a gente caminhou bastante até chegar onde ele morava, né, no meio bem no meio lá da favela e tudo mais. E ele fez uma macarronada e tudo mais, e no geral meu pai era muito carinhoso conosco, assim, ele era meio ogrão e tudo mais, mas ele transmitia um carinho muito grande pela gente. Acontece que em 2007, né, nessa época, minha irmã mais velha e meu irmão mais velho moravam com meu pai, e aí com certeza sentiram isso muito mais intensamente, viveram isso com uma intensidade que eu nem imagino, na verdade. E aí meu pai era envolvido com muita coisa errada, né, no sentido de drogas, e ele basicamente, o barraco, a casa lá onde ele morava, na favela de Itapevi, ele guardava arma e sei lá mais o que para, enfim, para os bandidos lá mais sênior, digamos assim, porque existe uma hierarquia dentro do crime e meu pai era responsável por isso. É bem complicado falar disso, até para não ter tanta tranquilidade de esbarrar nesses assuntos. Acontece que meu pai ele era responsável por guardar esse tipo de coisa, então ele ia embora cedo porque ele tinha que repassar isso pros caras da favela. E eu sei que um belo dia, ou não tão belo, arrombaram lá, a polícia arrombou lá e levou tudo que tinha no barraco do meu pai. E não faço ideia exatamente em qual contexto, mas o meu pai foi o responsabilizado por isso ter acontecido. E lá, quando você falha, você é punido, né? Costuma-se dizer que quem se envolve com crime, esse tipo de coisa, né, no meio da favela, falam que o final aí são os 2 Cs, né? Caixão ou cadeia. E meu pai, ele foi espancado por esses bandidos, pelos líderes da favela, e justamente por isso ter acontecido. E aí ele foi espancado com caibro, assim, ele ficou numa situação muito debilitada mesmo. Ele recebeu alta no hospital sem poder, ele tinha que ter amputado uma perna e não amputou. Ele foi pegar um ônibus e caiu, e isso levou à morte do meu pai no ano de 2007. E foi muito complicado, na verdade, porque eu não sabia nem o que sentir na época. Eu fui no velório, ele foi enterrado no cemitério de São Luís, e o caixão todo velado, só a janelinha. Eu não consegui chorar na hora, nem senti absolutamente nada. Foi bem... Eu não sei nem descrever, na verdade, o que eu senti em relação à morte do meu pai na época. O ponto que o que ficou de tudo isso em relação ao sentimento do meu pai era que ele era uma pessoa que nos amava. Eu me sentia amado pelo meu pai, apesar de tudo que ele representava negativamente falando. Era possível sentir o amor que ele transmitia pra gente. E eu acho que isso que meio que ficou marcado dentro de mim, eu consegui encontrar paz nisso, sabe? De ver que o meu pai, apesar de tudo, o grande objetivo dele era ter os filhos dele por perto, e independentemente de qual contexto. E eu me sentia amado por ele. Um grande ponto que me incomoda é que depois que meu pai faleceu, ele deixou uma suposta pensão aí de R$100 e poucos para cada filho. E a minha mãe na época tentou pegar a nossa guarda em função disso. Isso me magoou bastante, era ridiculamente pouco o valor aí, mas ela tentando sabia o valor e tentou fazer isso, me deixou um tanto quanto chateado. Mas ainda assim a gente não pode julgá-la, até porque eu não faço ideia dos bastidores aí do que se passava, tanto com a minha mãe quanto com o meu pai. Eu acho que essa mensagem, eu acho que o amor ele consegue superar e nos fazer ver muitas coisas, né? Eu acho que em relação ao meu pai, o grande ponto aqui que eu quero transmitir para vocês é a gente aprender a ver o lado bom das pessoas sempre, né? E focar nisso, porque a gente não é uma entidade superior para julgar ninguém sem saber todos os elementos, sem saber tudo que foi envolvido, sem saber quais eram os valores, qual era a situação, o que estava sendo defendido. E quando a gente foca no lado bom das pessoas, a gente consegue extrair o melhor das pessoas. E eu acho que o melhor do meu pai era a capacidade de amar, apesar de todo o jeito troncudo, ogro, machista e errado que ele reproduziu por muitas vezes. E isso, óbvio, gera uma certa frustração da figura paterna que eu tinha, mas eu tenho muito orgulho por isso que eu chamo ele de quase herói,
e o que faltou para ele se melhorar é ele estar realmente mais presente. Talvez as coisas terem sido um pouco mais diferentes, mas ele realmente é uma pessoa que fez com que eu me sentisse amado. Eu acho que isso é muito importante. Como ser humano, a gente precisa desse sentimento. Bom, por hoje é isso, gente. Em algum lugar da tela vai aparecer o logo do canal. Se inscrevam, deixem seu comentário aí embaixo, para mim é muito importante, até para saber o que está gerando em você, para a gente ter uma conversa, um diálogo, que é o que eu espero disso. Dê o seu joinha, enfim, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tamo junto!